Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão de Constituição e Legalidade comandou a audiência pública que debateu o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo sobre a utilização do solo público municipal. Confira como foi. A realização da 31ª audiência pública aconteceu para debater o projeto de lei complementar sobre os comércios em áreas públicas. Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto desse projeto de lei, de onde que ele surge. Esse projeto de lei é uma discussão já antiga na CETEC, que remonta os anos de 2018, inclusive quando o Salvetti era o presidente da CETEC. É um tema que vem sempre sendo questionado pelo Ministério Público, de como que a CETEC realiza as autorizações, permissões, concessões das áreas públicas. Nós tínhamos uma lei de 81 que regulamenta muito pouco, minimamente, essa questão do solo público, e o Ministério Público exigia que a CETEC, a Prefeitura, através da CETEC, fizesse um novo projeto de lei e apresentasse isso para a Câmara, para regulamentar, deixar as regras claras. Então, no ano passado, no finalzinho do ano, encaminhei para a Secretaria de Justiça um anteprojeto, que eu peguei, vou ser bem franco aqui, dar o mérito, o crédito a quem merece. Peguei muito do trabalho que já o Salvetti tinha feito frente à CETEC em relação a esse projeto. E a ideia aqui, basicamente, é criar uma norma geral. O secretário municipal de Serviços Públicos enfatiza a importância dos comércios e ressalta que o novo PL propõe mais segurança aos permissionados. E dizer, vereador Schneider, que, como gestor das praças, eu vejo de forma muito importante que haja uma regulamentação do uso do solo público para fins de comércio. Primeiro, dizer que o comércio ele é muito importante numa praça pública. Presta um serviço essencial para a população, seja na área de alimentação ou qualquer outra área. Eu vejo o comerciante como uma ferramenta importante no uso da praça pública. Acho que esse projeto de lei ele vem em boa hora para, inclusive, dar muito mais segurança para o permissionário. No caso aqui não seria mais permissionário, né, Lerena? Seria uma concessão dada, um concessionário. Vereadores e permissionários presentes puderam tirar suas dúvidas e dar sugestões. Uma das preocupações era garantir que cada permissionário que fosse aquele antigo que já está, entendeu, não fosse prejudicado. Penso eu que esse artigo 19, esse parágrafo 2º do artigo 19 poderia, no momento, ser suprimido. Talvez seja necessário, a gente analisa o projeto de lei, talvez com uma pequena adequação na redação, mas para deixar isso claro, explícito. Mas a lei já vem sendo discutida há mais de seis anos, e conjuntamente com o Ministério Público. Não foi só o Salvetti que criou a lei, e muitos permissionários participaram comigo aqui. Ao final da audiência, o presidente da comissão sinalizou a principal motivação deste projeto de lei. Nós passamos a eles, que nós ouvimos, que eles se manifestem através de documentos aquilo que eles acham que deva ser alterado, para que nós possamos fazer com que a lei saia redondinha para que seja aprovada pela Comissão de Mérito. Nós não podemos ter leis que favoreçam esse ou aquele. Todos são encarados como permissionários ou concessões. Então, tem que ter uma lei que atenda a todos. Aqueles que sentem-se um pouco assim prejudicados,
passem para nós sabermos como mexer, mas não podemos de maneira alguma ter 2 tipos de tratamento, porque a Constituição não permite isso. Porque nós precisamos dar as garantias, eles inclusive através dessa lei, eles vão ter a garantia de trabalho, porque nós queremos coibir aqueles que não vão dentro da lei, aqueles que acham que podem fazer o que quiserem sem atender à lei municipal. E a lei municipal garante o trabalho deles e vai coibir aqueles que querem infringir a lei. A Comissão Especial de Estudos, criada para analisar e discutir a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeios em Campinas, entregou o relatório final. Na reunião de número 63, o vereador Arnaldo Salvetti falou sobre o requerimento que solicita que seja dado conhecimento ao plenário do relatório final da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir sobre a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeio em Campinas. O relator deu favorável ao projeto de lei que eu vou protocolar na quarta-feira, a rodeio já em Campinas. Já havia sido entregue pelo presidente da comissão, vereador Arnaldo Salvetti, pelo relator, vereador Otto Alejandro, o relatório final da comissão, na reunião ordinária de número 62. O relatório foi entregue ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Encerrou o relatório foi favorável, mais uma etapa vencida, aquilo que eu falei, tudo é etapas vencendo, né? Agora, na quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos protocolar o projeto de lei, né, para a Câmara, inclusive, para ir para votação e aprovar rodeio já em Campinas. Lançada em novembro de 2023, a Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática, coordenada pelo vereador Paulo Búfalo e que tem como objetivo discutir políticas e apontar soluções locais para prevenir e mitigar efeitos decorrentes de eventos climáticos extremos, realizou na última semana mais uma reunião. Confira como foi. Foi realizada na Câmara de Campinas mais uma reunião da Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática. Entre os assuntos abordados, esteve as ações do recurso hídrico dos amigos da Mina Santa Lúcia e a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Para o vereador Paulo Búfalo, assuntos de grande relevância que precisam ser tratados com a participação da população. O próprio tema da frente, né, quando nós chamamos a atenção para a questão da emergência climática, envolve todo mundo, independente da ideologia partidária, enfim, e a casa, sendo um espaço plural, né, ideológico, político, ela precisa envolver-se com o tema. Então, nós trouxemos aqui hoje essa experiência do Amigos da Mina. E, sem dúvida, se o vereador, vereadora ou dessa legislatura ou da futura legislatura que procurar no seu entorno, onde ele esteja ou ela esteja atuando, vai ter um coletivo ali preocupado com essa questão ambiental, ou fazendo um plantio, ou cuidando de um recurso hídrico, ou fazendo uma limpeza, destinação de resíduos, por exemplo. E isso já é uma iniciativa, né, que mobiliza as pessoas para poder enfrentar essa realidade. Agora, nós precisamos também que essas pessoas tenham a oportunidade de darem a opinião, trazerem a sua experiência e darem a opinião também sobre investimentos nessas áreas. Por isso, acho que a grande contribuição de hoje tem a ver com essa sinalização local e também com uma oportunidade que está mobilizando o país inteiro de pensar a questão da emergência climática a partir dos olhares múltiplos aí do nosso país, né, de tamanho continental, e nós não podemos perder essa oportunidade. Por isso, a ideia de fortalecer essa mobilização pela Conferência Livre aqui da cidade de Campinas,
que trará, sem dúvidas, contribuições importantes para a gente pensar isso nacionalmente. A emergência climática e o desafio da transformação ecológica são os temas da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. As rodadas de conversas em todo o país vão até o mês de maio de 2025. A Conferência Nacional deve ocorrer em maio de 2025 e tem todo um critério para as etapas estaduais e locais. E localmente, é verdade que os municípios eles podem optar ou realizam dentro do município ou regionais. A Prefeitura de Campinas tem sinalizado para uma conferência regional, mas nós achamos que há muitos temas locais que precisam ser tratados na cidade e achamos que a cidade pode contribuir sobremaneira depois de uma conferência regional, mas é preciso que isso ocorra. E por isso nós estamos nos engajando nessa mobilização pela Conferência Livre. E a gente segue com o vereador Paulo Búfalo porque ele protocolou uma moção que foi aprovada em plenário solicitando urgência na tramitação de 2 projetos de lei que estão no Senado Federal sobre direitos das pessoas com diabetes tipo 1. Os vereadores de Campinas aprovaram a moção número 111 de 2024, de autoria do vereador Paulo Búfalo, que apela à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal pela urgente tramitação de 2 projetos de lei. O projeto de lei número 2687 de 2022 e do projeto de número 4809 de 2023, referentes aos direitos das pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. O autor da proposição falou sobre a importância da moção. Primeiro, assim, que o Instituto Diabetes Brasil, ele vem acompanhando esses projetos de lei no Congresso Nacional, nesse caso no Senado, os 2 na Comissão de Política Social, porque eles versam sobre direitos das pessoas que vivem com diabetes tipo 1. Um direito essencial é o reconhecimento do diabetes tipo 1 como uma condição de deficiência, então como se fosse uma pessoa com deficiência, para que essas pessoas possam acessar direitos relativos a uma pessoa com deficiência, sabendo que não há cura, que eles precisam de um cuidado todo especial, geralmente precisam de acompanhantes, como tem as limitações de um outro tipo de deficiência. Então, o Instituto ele vem estimulando aí, né, a esse debate no Congresso Nacional, sobretudo porque no dia 14 de novembro é um dia internacional que se lembra esses desafios, né, do diabetes, das pessoas que vivem com diabetes tipo 1 em particular, mas no geral as pessoas que vivem com diabetes. E, portanto, essa mobilização para comover o Senado, né, a colocar em tramitação esses projetos que já estão fundamentados. O vereador acredita que os projetos entrando em tramitação e sendo aprovados no Senado Federal será bom para a luta em prol das pessoas com diabetes em Campinas. Esse reconhecimento já faz um recorte muito preciso. E há outros direitos relativos a isso, a questão do transporte, ao cuidado, ao acompanhamento na política pública, que virá com certeza e terá reflexo na cidade. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária de número 64. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles está em votação definitiva o de autoria do vereador Zé Carlos, que veda a nomeação de condenados por racismo em cargos públicos de Campinas. De acordo com a proposta, o veto se inicia com decisão transitada em julgado aos punidos em virtude da Lei Federal 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça, e só termina após o cumprimento comprovado da pena.
Outro projeto que vai ser discutido e votado, mas este em primeira análise, é o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que reestrutura o Conselho Municipal de Hip Hop de Campinas, criado por lei de 2004, promovendo alterações nas atribuições do órgão, composição e estrutura organizacional. Para você conferir a pauta completa, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br.